Boa noite, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos nós. Amém. Dando início ao nosso chá das rosas, gostaria de pedir à irmã Eliana que faça uma oração. Santíssimo Deus, eterno. Aqui estamos, ó Deus, gratos por este trabalho, mais um chá das rosas, a qual nos reunimos, ó Pai, com o objetivo de evangelismo, com a comunhão do Senhor, ó Deus, entre nós. E como, Deus, é maravilhoso poder participar deste trabalho. Abençoa este chá, abençoa a teus servos que aqui estão reunidos nessa noite. Que possamos, ó Deus, ter momentos maravilhosos, momentos, ó Deus, de comunhão, momentos de amor e aprendizado, ó Deus, na tua palavra. É que eu te peço, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Dando continuidade, eu peço aos amados que abram suas Bíblias no Salmo de número 9. Eu vou fazer a leitura dos versículos 1 e 2 apenas. Salmos, capítulo 9. Amém? Amém. A palavra do nosso Senhor nos diz assim: Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Amém. Amém. Estamos gratos ao Senhor, né, por mais um ano que se iniciou. Estou grata ao Senhor também pelo transcorrer da minha gestação, que graças a Deus foi tranquila. Não tivemos nenhuma intercorrência, então estamos gratos. Só esperando o momento que o Caléu vai querer chegar nesse mundo, né? Para a honra e glória do Senhor. Estamos gratos também porque daqui 2 dias eu vou estar completando mais uma primavera. Estou grata ao Senhor também por isso. Segunda-feira é meu aniversário, completo 31 aninhos. E o Senhor tem nos abençoado a nossa casa, graças a Deus. Então, somos gratos ao Senhor por tudo. Então, vamos pedir aos amados que se coloquem de pé para entoarmos o cântico de agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Amém. As amadas podem se assentar e sem mais delongas, passo a palavra à irmã Flávia, que vai trazer a reflexão desta noite. Senta aqui, pra nós todos bem.
irmãos. Boa noite. Grande alegria, né, que o Senhor nos permite, mais uma vez, estarmos juntos com a sua igreja nesta noite. Em comunhão, compartilhar mais um chá das rosas, né, um momento de comunhão, confraternização, né, de louvor ao Senhor. E Tayane fez esse convite, né, bem ontem. Tá tudo bem, a gente consegue. Deus é bom o tempo todo, né? E a gente se sente honrado, né? Porque a gente traz sempre a reflexão da palavra do Senhor é um motivo de honra, né? E nós agradecemos a oportunidade. Nós vamos... Eu estou usando o celular porque eu não tive oportunidade para imprimir. Só que ele fica virando. Porque fica tão pequenininho, mas a gente vai conseguir. Vamos orar? Não, manda para mim que eu não passar rapidinho. Mostra aqui, ó. Aqui, aqui. Inventa não, está inventando. Lima, vamos de água. Bebe. Oremos. Santo Deus e amado Pai, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de estarmos juntos, compartilhando mais este trabalho. E louvamos pela vida de cada um que aqui está, aqueles que foram convidados, Pai Santo, para estar presente também, nós te louvamos pela vida deles. E nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê entendimento da Tua Palavra, tanto na ministração, Senhor, quanto naqueles que estarão ouvindo, Pai. Faz tão somente aquilo que apraz. Nós te louvamos por esta oportunidade. Por amor de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. A Tayane foi imprimir a folhinha para a gente ler. Fica tão pequenininho, eu vou ficar assim o tempo todo. Um pouquinho suficiente. Um cântico, canta aí um cântico enquanto Deus está aqui. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia. Glória a Deus. Puxa outro, Gilda. Alegria está. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus.
A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria Está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. posso Pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Agora vocês têm não. Irmão Luzineto, agora queríamos aí. rompendo em fé. Rompendo em fé, vamos lá, romper em fé. Cada vez que a minha fé É provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Glória a Deus. Deus é perfeito em tudo, né? E o Espírito Santo do Senhor sempre nos direciona, né? Esse cântico, né? Todos os que fizemos antes não é desmérito, né? Mas interessante que esse que a irmã Lucinete tirou agora com a gente, ele é bem, tipo assim, é um prelúdio do que nós vamos refletir, né? Toda vez que a nossa fé é provada, o Senhor já crescer um pouco mais, né? E que não importa o vale, a montanha, o que se levantar, a situação, a dificuldade, nada que venha sobre as nossas vidas, nós temos um Deus que é maior, né? E a nossa fé tem que estar depositada nele. Amém. O tema da nossa reflexão hoje é medo versus confiança diante das adversidades. Sabemos que temos dias difíceis, né? Posso falar que na nossa igreja, os últimos meses tem sido um pouco difícil, né? Com a questão de enfermidade, né? Mas Deus tem mantido, né? Todos com fé, né? E as melhores virão, né?
Então a Bíblia nos ensina que devemos substituir, né, as nossas preocupações, né, as nossas ansiedades, pela alegria de entendermos que temos um Deus soberano que, com o seu cuidado paternal, sempre vem em nosso auxílio, né? Às vezes nós achamos que o Senhor está ausente, ou achamos que o Senhor está, nos castigando, né, nos punindo. Tantas coisas vêm à nossa mente, né? Senhor, estamos errando em quê? O que temos feito que não tem te agradado, né? São tantos pensamentos que vêm até nós, mas ao mesmo tempo, a palavra do Senhor, ela vem e nos conforta. Tem um texto bíblico que falou muito um momento difícil também de saúde, que o Senhor trouxe à minha memória falando assim: a minha graça te basta. Então, a graça do Senhor nos basta, né? Possamos entender que a graça do Senhor nos basta. Se entendermos isto, com certeza, continuaremos com a nossa fé firmada, alicerçada, né? Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Medo. O primeiro passo é admitir a presença do medo e da dúvida sem ter vergonha. Às vezes queremos ser super crentes ou mostrar às pessoas que somos super homens ou super mulheres. Não existem seres humanos, né? A diferença entre nós que confessamos a fé em Cristo e para aquele que está no mundo sem entender quem é Cristo, é que quando a situação difícil vem, ele não tem o socorro bem presente que nós temos, né? Que é o próprio Cristo. A Bíblia não exige a ausência de medo, ela não fala que não existe medo, mas a decisão consciente de confiar em Deus apesar do medo. Isaías, eu vou pedir para uma irmã abrir Isaías 41:10. Aqui achar primeiro, pode ler. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Amém. O Senhor, Ele nos encoraja, né? Ele fala: eu fortalecerei, ajudarei, com a minha vitoriosa mão direita e sustenta vocês. Sustenta nós todos. Então, Ele nos instrui a não ter medo. A fé como ferramenta. Como enfrentar esse medo? Nós precisamos ter fé. Porque sem fé, primeiro que sem fé é impossível agradar ao Senhor, né? A fé é a certeza do que se espera e a prova do que se não vê. Ela anula o medo. A nossa fé, ela anula o medo. Não com nossas forças, mas confiando no Deus que nos prometeu, né? E certamente vai cumprir tudo aquilo que Ele deixou na sua palavra. Porque o Senhor jamais vai voltar atrás naquilo que Ele já deixou escrito, né? Já deixou predestinado para cada um de nós. O homem muda o seu pensamento, o homem muda a sua opinião, mas Deus nunca vai voltar atrás, Deus nunca vai mudar naquilo que Ele já projetou, naquilo que Ele já determinou. A fé é a certeza, né, daquilo que se espera, da prova que não se vê. Não anula o medo, e que é essencial. A dúvida e a descrença nos promove e nos recompensa, entendendo que devemos confiar nas promessas de Deus. Vou pedir também para uma outra irmã ler o Salmo 56, o 3 e o 4. Salmo 56, o 3 e o 4. Por qualquer feito em que eu temer, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Amém. Então, o Senhor mais uma vez nos instrui que nossa confiança
Nós devemos alicerçar no Deus. E nós não devemos temer aquilo que é inerente à carne. Mesmo que estejamos passando por dor, porque a nossa dor é a carne, né, que sofre. Nós devemos depositar nossa confiança no Senhor, entendendo que Ele pode, né, sarar qualquer enfermidade, não só enfermidade, mas qualquer luta, qualquer dificuldade, tudo aquilo que nós estejamos necessitando, o Senhor pode, né, e faz, segundo a sua boa vontade, segundo aquilo, segundo o seu propósito, né, porque tudo é para Ele e por meio dEle, né. Então, todas as coisas, até as dificuldades que a gente enfrenta, nos ensina algo que é para glorificar o Senhor, que é para entendermos que somos dependentes dEle e que sem Ele nada podemos fazer. O Espírito de Deus. A palavra de Deus nos lembra que Ele não nos deu um espírito de medo, temor, né, no caso. O espírito que o Senhor nos deu foi de temor, né? Temor como reverência, como entendimento da soberania do Senhor. Nós muitas vezes nos preocupamos com o homem, que nada pode fazer, mas deixamos de temer e respeitar o Senhor, que pode lançar as nossas almas no inferno, né? Às vezes nos preocupamos mais com o homem do que com Deus, aquilo que Deus sabe a nosso respeito, aquilo que Deus realmente conhece quem somos. Nos preocupamos tanto com os outros, mas esquecemos de Deus, né? Com o qual deveríamos realmente nos preocupar. Porque o homem não pode fazer nada contra nós. Primeiro, que para ele chegar até nós precisa da permissão de Deus. E segundo, que o poder dele é limitado. O único que tem o poder soberano sobre as nossas vidas é o próprio Deus. No espírito, ele não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio, moderação, né? Para que possamos enfrentar as nossas dificuldades sóbrios, né? Controlados. Muitas vezes, como exemplo, né? A gente já foi até um funeral, por exemplo, o funeral de um crente e de um descrente. O crente, firmado em Cristo, tem aquela paz, aquela serenidade, você não vê a pessoa desesperada, aquele alvoroço, aquela coisa de dor duplicada, a gente sabe que sofre. Mas quando a gente tem Deus, esse sofrimento é diferente, porque a gente entende que ali só está o corpo, né? Que a vida não terminou ali. Ali é o início, né, da vida, né, com Cristo. E aqueles que não têm, é um desespero, é um lamento, eu vou junto, eu quero morrer também, e tal. Então é sofrimento dobrado, porque não tem o entendimento do que é amor, né? E louvamos ao Senhor porque nós temos esse entendimento, né? Pedi para outra irmã ler 2 Timóteo 1,7. 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Mais uma vez, né? A palavra de Deus nos mostra o Espírito Santo do Senhor que habita em nós. Ele é um Espírito que nos fortalece, né? Que nos dá temor, que nos controla, né? Porque somos controlados pelo Espírito Santo, né? Isso é um dos frutos do Espírito, né? Sermos controlados pelo Espírito Santo. E a presença constante, né? O medo, no caso, a fé, o Espírito de Deus e a presença constante de Deus é a confiança, né? O medo existe, mas precisamos que a confiança sobrepuja o medo. A presença constante de Deus, a convicção de Deus, que Deus está conosco em todos os momentos, é um poderoso antídoto contra o medo. A presença divina traz paz e excede todo o entendimento. Por favor, Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos por Cristo Jesus. Amém. Essa paz, né, que meio a
enfermidade, a doença, a escassez, em meio a tudo aquilo que nos aflige, que em meio ao medo, essa paz é dada pelo próprio Deus, que nos mantém coerentes, firmes, lúcidos, para que possamos entender a vontade do Senhor, até nas dificuldades, né? E ela fala que vai guardar o nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo. Então, que possamos cada dia entender que precisamos, né, da presença constante de Deus, na sua palavra, na leitura, a oração, comunhão com os irmãos também, como igreja, né, congregação. Não devemos negligenciar a leitura da palavra, não devemos negligenciar nosso momento de oração, não devemos negligenciar também estar na casa do Senhor, em comunhão, né, em conjunto com os irmãos. E nós vamos citar aqui 3 exemplos bíblicos de pessoas que tiveram medo, mas esse medo, ele foi anulado, ele foi controlado pela fé e pela obediência, né, a Deus. O nosso primeiro exemplo, Davi. Será que Davi não teve medo quando ele viu aquele gigante diante dele? Um garoto, um franzino, um homem enorme, forte, cheio de parafernália, né? Que daria a ele mais tipo, eu vou dizer, revestia ele de poder. E Davi, ele simplesmente tentaram colocar nele escudo, lança, Armadura. né? E tudo era pesado demais para ele. Será que ele desistiu de tudo aquilo lá porque era realmente pesado? Ou porque ele entendeu o Deus que ele servia e que a força dele, a arma principal dele, era o próprio Deus que estava com ele. Amém. Né? Às vezes a gente quer pegar armas humanas achando que vai resolver o problema. Mas se estamos com Deus, Ele é tudo que a gente necessita, né? Então Davi, ele foi até o gigante usando uma funda. Jogou a pedrinha direcionada pelo próprio Deus, bateu num lugar que tinha uma aberturazinha. E o gigante caiu. E ele foi lá e cortou a cabeça. Então, é como ele falou, né? Que ia até o gigante em nome de Deus, né? O Senhor dos Exércitos. Ele não ia na força dele, no nome dele. Ele foi até o gigante, mas no nome de Deus, né? Então ele superou o medo, porque ele estava com Deus e confiava em Deus. Ele não depositou a sua confiança em si, né? Ele depositou no próprio Deus. Também temos aqui, ele até fala, né? O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei, né? Como eu falei, quem pode fazer alguma coisa com nós, não humanamente falando, né? Se o Senhor é que tem todo o controle sobre tudo e sobre todos. Pedro viu o mestre andando sobre as águas, pediu para ir até o Senhor. O Senhor disse, venha. Ele começou muito bem. Depois a humanidade, né, as nossas fragilidades, aquilo que é inerente ao homem, ele começou a observar como eu estou andando sobre as águas. Começou a crescer. Então o medo começou a tomar conta. Mesmo ele estando diante de Deus, quantas vezes nós temos comunhão com o Senhor, mas estamos como Pedro, né? Deixando que o medo nos enfraqueça, o medo ponha dúvida, né? Então nós devemos entender que não devemos ter medo nem ter dúvida, porque Deus está no controle. Então chegou um determinado momento que ele entendeu isso, então ele retomou, né? Então assim, podemos ficar fracos? Sim, somos humanos, mas não podemos deixar que
essa fraqueza ela seja uma constância. Abatidos, mas não vencidos, não derrotados. Possamos entender sempre isso, né? Em momentos de fragilidade, todos temos, somos humanos. Mas não podemos deixar que isso faça como diz. Passarinho pousa, mas fazer um ninho só vai fazer se a gente permitir que ele faça, né? O passarinho vai pousar na nossa cabeça, mas fazer aquele ninho lá só se a gente deixar. Então, o que é que a gente faz para não deixar esse medo, essa dúvida? Buscar o Senhor. As pessoas só eram recebidas se o rei quisesse. Se ele dissesse que não, poderia até mandar matar, independente de quem fosse. Mas, pela necessidade do seu povo, ela não temeu, correu o risco de vida, mas ela foi até ele, entendendo que ela era tipo, não podia se calar, porque ela era a voz do seu povo. E através de Deus, da comunhão dela com Deus, ela foi fortalecida e foi até a presença do rei, né? Então, assim, possamos sempre entender, mais uma vez eu repito, que a nossa força, Deus. Na nossa vida, tudo é Deus. Devemos buscar a sabedoria em Deus, para que possamos trilhar a nossa caminhada revestidos de fé, de confiança, né, no próprio Deus. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar, né? Que aquele que vai até Ele creia, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se a gente tem dúvida, como vamos agradar o Senhor? Né? E o melhor de tudo, esse Deus que a gente serve é um Deus maravilhoso, riquíssimo em benignidade, bondade, longânimo. Ele permanece fiel, mesmo que nós sejamos infiéis a Ele. Né? Quantas vezes nós somos infiéis por temer, por ter dúvida? Isso também é infidelidade da nossa parte. Porque se a gente tem dúvida que Deus é soberano, que a nossa vida está no controle está em suas mãos e a gente tem dúvida, isso também é incredulidade, né? E Deus, ele permanece fiel, né? Ele não vai nunca mudar, porque ele não vai negar a si mesmo, né? Nós temos nossos altos e baixos, mas ele não. Então, meus irmãos, minhas irmãs e meus irmãos, foi a reflexão, né, que o Senhor colocou no nosso coração, né, meu coração, né, para trazer, mediante essas situações difíceis, né, que temos vivendo esses dias, para que possamos confiar no Senhor, descansar no Senhor. Não importa a circunstância, não importa a dor, não importa nada. Você tem que fixar o seu coração, sua mente no Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, onde nada existia e através da sua palavra existiu tudo. Amém. Né? Glória Até a Deus. o homem, o Aleluia. Senhor criou o homem do barro e soprou o seu fôlego de vida nele. Então nós temos a vida porque o Senhor é a nossa vida, né? Porque Ele nos deu a vida através do seu Espírito. Então que possamos entender, irmãos, que busquemos ao Senhor com confiança, busquemos ao Senhor de coração. Vivemos uma vida de fé, como diz, rompendo, né? Rompendo em fé. Muitas vezes o homem diz que não, muitas vezes a gente está vendo tudo ali dizendo não, que não, que não, que não. Mas o Deus que servimos, se for o propósito, se for a vontade dele, ele diz que sim. Então nós devemos confiar e descansar nele. Se for da sua vontade, da sua permissão, que aconteça, louvado seja Deus. Também, se não for, louvado seja Deus também. Amém. Porque o Senhor diz que devemos dar graças em tudo. E se Ele fizer, Ele vai ser Deus. Se Ele também não fizer, Ele vai permanecer sendo Deus. E Ele não vai perguntar a nós se Ele vai pedir permissão ao homem para fazer. Não, Ele vai fazer da forma que Ele já predestinou antes que tudo viesse existir. Antes que qualquer um aqui pensasse em sair do forninho, como o Calel está ali no forninho. Ele já tinha tudo escrito, tudo programado, tudo certinho. E muitas vezes as coisas nas nossas vidas são procrastinadas porque nós somos negligentes. Somos infiéis ao Senhor, temos dúvidas, não confiamos como deveríamos. Não é que as coisas não aconteçam porque nós somos infiéis, não. O que tem para acontecer, vai acontecer.
Foi o que Deus deixou para cada um, determinado. Mas muitas vezes as coisas elas são um pouco prolongadas a chegar até nós, por conta da nossa infidelidade e da nossa falta de fé realmente, né? Então, meus irmãos, que confiemos no nosso Deus de coração, para que possamos experimentar qual seja a sua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. Amém. Amém? Obrigada. Vou encerrar esse primeiro momento, nós vamos fazer uma oração e aí vou fazer uma breve dinâmica que eu preparei. Depois a gente vai passar para o sorteio e o nosso lanchinho. Gostaria de pedir ao pastor que faça a oração de encerramento. Senhor, nós te louvamos por tua palavra. Palavra esta que nos exorta a depositarmos nossa confiança, nossas labutas, nossas dificuldades aos teus pés. Amém, Senhor. Ajuda-nos a cada dia a confiar em ti e que essa confiança leve outras pessoas a ti. Amém. Te agradecemos por cada lar aqui representado e que tudo o que foi feito aqui tenha sido para a tua glória e para o teu louvor. Amém, E Senhor. o Senhor tenha aceitado o nosso culto, Amém, Senhor. porque ele parte do mais íntimo do nosso. Amém. Muito grato em nome de Jesus. Amém.